Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 6 de novembro de 2025 e o título é Minha Fé. Vamos lá. Sempre que me perguntam qual a minha religião, eu respondo sorrindo: todas e nenhuma. Há muito tempo entendi que o Criador não promove divisões. Eu o vejo como um pai amoroso e, portanto, não creio que ele aprove as desavenças em torno de seu nome. Qual pai se contentaria em ver seus filhos divididos e conflitando, mesmo que o motivo da disputa seja sua atenção? Pais amorosos se regozijam com a união, parceria, fraternidade e harmonia. As religiões, como sabemos, foram criadas por nós, humanos, cada uma com seus dogmas. Contudo, em um ponto todas convergem. Todas têm como principal fundamento a fé no Criador benevolente. Infelizmente, as pequenas divergências acabam por tomar proporções que superam a finalidade principal, causando assim as divisões. Em razão disso, me concentro somente na convergência, que busca o amor, respeito, a fé, a verdade, honestidade, a caridade e a bondade. Se o foco principal fosse esse, não haveriam separações e a convivência, além de harmoniosa, seria agregadora, trazendo evolução e produtividade para toda a humanidade. Não acredito que Deus tenha seus escolhidos, mas que somos nós que o escolhemos, quando decidimos trilhar caminhos de amor e fraternidade, quando entendemos que todos os trajetos pautados na bondade e nos bons valores são valiosos. A forma pouco importa quando a essência é verdadeira. E eu sigo, observando e aprendendo. Onde há fé e bondade, sempre existirá a possibilidade de se ampliar a consciência e reforçar a crença de que somos centelhas de uma luz intensa e poderosa. E quanto mais conectados, mais essa luz se expande em nós. Somos todos filhos da mesma fonte, e minha fé me faz crer que em breve o amor que nos criou também nos manterá unidos pacificamente, construindo um mundo de paz e harmonia. Então, vamos lá. Realmente, assim, quando às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, qual que é a sua religião? Eu respondo isso, todas e nenhuma. Porque eu não sigo nenhuma, assim, não tem nenhuma que eu frequente ou que tenha algo que eu siga mais. Eu me considero assim, né? Universalista, né? Espiritualista universalista. Eu acredito na espiritualidade, mas eu acho que todas as religiões têm ali algo de bom, de positivo, e também tem os pontos negativos, porque, afinal de contas, as religiões foram criadas por nós, né, pelos seres humanos, e a gente acaba colocando ali também as nossas perspectivas, as nossas visões de mundo. E isso acaba, de uma certa forma, contaminando, né, a, aquela, aquela doutrina, aquela filosofia ou aquela religião. E aí é que se criam os dogmas, né? E algumas regras assim que eu acho que para mim não fazem sentido, né? Certas, eu acredito muito mais, né, na visão espiritual, então certas coisas que se pegam muito na materialidade, eu acho que acabam distorcendo as coisas, né? E inclusive essa questão de grandes templos, assim, né? Eu acredito, né, que a espiritualidade não tem a necessidade, né, dessas construções que a gente vê, né, grandiosas, cheias de detalhes e tem certas igrejas, né, certos templos aí que são
assim grandiosos e caríssimos, né? Que se investe muito dinheiro, né, para construir certas catedrais e mesmo certas igrejas aí que a gente vê de várias religiões aí, e sendo que isso não, para o criador, isso não tem valor, né? O valor mesmo é a energia que as pessoas estão ali trabalhando, né? Quantas vezes a gente percebe, por exemplo, você vai numa missa católica, tem gente que está ali, né, repetindo ali as frases lá, ou tudo que, né, aquela ladainha lá, tudo que seguindo lá o ritual, mas tá com a cabeça em outra coisa, ou às vezes sai dali é uma pessoa arrogante, né? Então, quer dizer, o que adianta você frequentar a missa todo final de semana, vai todo domingo na missa, mas sai dali, é uma pessoa que é fofoqueira, é uma pessoa que reclama da vida, que reclama de tudo, que fala mal de todo mundo, que faz intriga. Então, né, nós somos o templo, na verdade. Tudo que a gente precisa está dentro da gente. Então, às vezes as pessoas têm a necessidade de estar reunidas em algum local e tá tudo bem, né? Porque realmente, quando se está ali voltado a realmente estar pensando no bem, estar criando uma energia, uma egrégora ali benevolente, isso é muito positivo, mas nem sempre isso acontece, porque assim, o ser humano é formado por o ser humano, ele é um indivíduo com uh, visões diferentes, né? Nós somos indivíduos, então nós somos seres individuais com pensamentos e opiniões muito próprios. E nem sempre as pessoas em um determinado recinto estão ali com o mesmo propósito, estão ali com a mesma mentalidade, com a mesma intenção. Então, às vezes, um grupo menor que realmente esteja intencionando com a mesma energia, vibrando na mesma sintonia, faz muito mais sentido e traz muito mais benefício do que, às vezes, um lugar assim com centenas de pessoas, mas que estão ali, às vezes, só de corpo presente, não está ali com a alma, não está com a intenção, né, com o coração ali naquela para formar ali uma egrégora, né? Porque quando as pessoas estão reunidas todas intencionando alguma coisa, elas formam uma egrégora, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Dependendo da intenção. Então eu acho que, infelizmente, né, em todas as igrejas há pessoas muito boas, mas também há pessoas que não são tão boas. Há pessoas que se aproveitam, inclusive, né? A gente sabe, eu vejo muitos casos de algumas pessoas que às vezes têm ali muito carisma, têm uma boa oratória e acabam se aproveitando das pessoas que estão buscando ali, né, um auxílio. E justamente às vezes a pessoa que está num momento de necessidade, passando por dificuldades, por desafios, e aí tem pessoas que se aproveitam disso, né? Só que a cada um segundo suas obras, né? Essas pessoas em algum momento vão ter que responder por esses danos que elas causaram. Mas, no geral, né, qual é a finalidade de todas as religiões, só, lógico, as religiões voltadas ao bem, né? Que é, todas elas têm ali, estão voltadas a auxiliar, a falar de Deus, a falar de bondade, de caridade, né? Então elas convergem na honestidade, né? Na verdade. Então elas convergem aí nesses valores que são importantes, né? Nos valores de família, de respeito. E divergem em algumas questões que são tão mínimas, né? Que não deveria haver é, essa divisão, né? Elas acabam se dividindo por questões ritualísticas, às vezes, porque uma faz um ritual, outra faz outro tipo de ritual, ou porque
as nomenclaturas são diversas, então, porque os santos têm um determinado nome numa religião e tem outro nome em outra religião, mas na verdade a espiritualidade ela é una, ela não faz essas divisões. Quem precisa desses nomes, quem precisa nomear todas as coisas e classificar as coisas, somos nós, humanos, né? Porque isso é uma condição muito nossa a gente precisa dessas classificações para a gente conseguir se situar, né? Mas não seriam necessárias, né? Tanto é que existe aí, né, tantas entidades, por exemplo, na Umbanda tem o sincretismo, né? Tem a correlação na Igreja Católica, por exemplo, um que falam muito, acho que é Xangô, acho que seria São Jorge, e tem algumas de Santa Bárbara, eu não sei exatamente, né? Porque para mim, na verdade, gente, isso não faz a menor diferença. O nome, o que se chama, mas é a energia, né? Que é o que conta, né? A energia daquele ser de luz, daquele ser espiritual, com quem você pode contar o nome pelo qual a gente o trata. Primeiro que assim, uma coisa que sempre eu falo, né? Por exemplo, eu tenho muita conexão com a energia do Arcanjo Miguel, que eu sei que é uma energia. A gente colocou, né, esse nome, né, Arcanjo Miguel, é um nome que foi dado aqui por nós, mas provavelmente não é o nome desse ser, né, dessa energia. Então, mas para eles tanto faz, entendeu? Tudo bem, eles estão tão mais evoluídos que eles aceitam que a gente precise, que a gente tenha necessidade, né, dessas nomeações, né, de ter algo, né, mais palpável assim, né, para nós. Por isso mesmo que às vezes quando eu vejo algumas pessoas, alguns canais aí falando, né? Ah, que canaliza, né? Fulano, ciclano, sempre os mais conhecidos. Ou então já cheguei a ver pessoas brigando, falando, querendo disputar é, que a exclusividade de determinada entidade que só aquela pessoa pode canalizar, sabe? E isso é algo tão surreal, né? Porque imagina se um ser evoluído, evoluidíssimo, né? Que a gente não tem nem condição de mensurar a energia desses seres, se eles vão estar, se eles têm esse tipo de vaidade, de ego, né? Desequilibrado, isso é tão tão incoerente, né? Não faz sentido uma pessoa que diz estar trabalhando pela espiritualidade e ter esse tipo de comportamento assim muito voltado para o ego, né? Se preocupar tanto com uma assinatura, sendo que ele se preocupar tanto assim com um mensageiro, né? E não sendo que o que é mais importante é a mensagem. É a mensagem que traz a energia que a gente sabe se é do bem ou não. Porque muitos aí, né, que falam, né, às vezes coloca lá uma assinatura, mas você começa a ler lá a mensagem, você percebe que tem alguma coisa ali que não tá batendo, né, que tá meio fora, que tem uma mensagenzinha meio dúbia ali, então é, não é porque a pessoa falou que, né, que foi canalização de fulano, de ciclano, né, que todo mundo, né, admira, que isso quer dizer que seja verdade, porque nós aqui, né, infelizmente, muitos aí se aproveitam, e principalmente nesse momento em que a espiritualidade, né, as questões espirituais estão sendo muito aí está aumentando muito, né, a busca pelo conhecimento e pela evolução espiritual neste momento. E sempre tem quem queira se aproveitar.
Mas aí nós é que temos que sentir, né? A gente que está caminhando, fazendo esse processo aí de evolução, da nossa evolução espiritual, e a gente que tem que começar a perceber e a sentir, né, as egrégoras e não cair nas ciladas, que são muitas. Porque o que não falta é a gente querendo se aproveitar e desviar intencionalmente as pessoas que estão fazendo esse processo de ampliação de consciência, que é o que vai melhorar, né, a energia da Terra e nos levar a um caminho de pacificação, e de mais luz, e de amor, e de mais honestidade, né, um planeta onde a gente consiga viver de uma forma mais harmoniosa. E esse é um caminho que a gente tem que escolher, e é por isso que a gente tem que estar atento e procurar absorver tudo de bom que surge do nosso caminho. Porque se a gente entrar nessas divisões, a gente vai perder muito, a gente vai acabar deixando de aproveitar muitos ensinamentos que todas as pessoas que estão nessas religiões, nessas doutrinas e nessas filosofias, que são pessoas boas, que são pessoas que estão trazendo uma bagagem importante, se a gente se pegar nessas divisões, a gente vai acabar perdendo a oportunidade de absorver tanto conhecimento, porque em todas essas religiões tem pessoas que estão ali para fazer um trabalho espiritual de evolução e de caridade mesmo, e de auxílio, de ajudar com amor aquelas pessoas. Então é nisso que a gente tem que se voltar, é nisso que a gente tem que prestar atenção para isso, né? A gente tem que se voltar e aproveitar esses ensinamentos. Então, você ter, às vezes, a oportunidade de conversar com uma pessoa que realmente está trilhando aquele caminho com amor, acreditando no que ela faz, ela vai te trazer uma visão, né? Às vezes, pontos de vista que você sozinho não teria visto, né? Não teria percebido. Então, cada uma dessas religiões tem ali visões importantes e que a gente pode aprender muito se a gente estiver aberto, né, a receber o conhecimento sem preconceito, sem fanatismo, né, sem se pegar a forma, olhando muito mais para a essência. E é um caminho que a gente escolhe. Por isso que eu falo que eu não acredito, e realmente às vezes eu vejo aí pessoas falando, porque os escolhidos. E eu entendo que não, um pai, né? Se eu vejo o Criador, né, a fonte divina, como um pai amoroso, eu acho que o pai não fica escolhendo, né, essa coisa de filho favorito. É a gente que tem que escolher seguir, né, o caminho da luz, o caminho do amor, né? Assim como você escolhe seguir o caminho, né, dos ensinamentos dos seus pais, dos valores dos seus pais, dos princípios, é uma escolha nossa a partir do momento que a gente é, é, se torna independente e vai ganhando maturidade. São a gente que escolhe trilhar ou não. Então é isso que eu entendo também, que é um caminho, esse caminho evolutivo é uma escolha de cada um. E quanto mais a gente estiver aberto para buscar esse conhecimento sem preconceito mesmo, sem entrar nessas disputas e nessas divisões, uma mente aberta, o coração ali, deixando que o nosso coração nos guie e nos tragam, né, essa possibilidade de ampliar a nossa consciência e aproveitando bebendo de todas as fontes benevolentes, isso só agrega coisas boas, só nos auxilia a trilhar com mais firmeza e mais rapidez esse nosso caminho aqui, que nós, né, tanto buscamos aí subir um degrauzinho a mais, né, no processo evolutivo, né, do nosso planeta e como seres espirituais, né, que estão aí a cada dia evoluindo um pouquinho mais e essa evolução aí é infinita.
né? Então, vamos aproveitar aqui essa oportunidade e, e aproveitar tudo o que cruza nosso caminho, que venha para agregar, né? Que a gente, olhando para isso, tem muita lição para aprender, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.